Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Vamos fazer uma introdução aqui, né? Dando continuidade, né? Lembrando que essas nossas aulas, né? Elas são introdutórias, né? Apenas como forma aí de compreensão, né? De abordagem inicial dos novos conteúdos, né? A serem estudados. Então, dentro da matemática existem as medidas de centralização. Como o próprio nome diz, as medidas de centralização são medidas que nós vamos... Imagina um texto, tá? Que esteja todo disperso, assim. Um pouco para lá, um pouco para cá e tal. E você vai colocar ele centralizado. Então, nós vamos tentar organizar o máximo possível. Como forma de revisão, né? As medidas de centralização são as medidas fundamentais. Elas são a primeira delas, moda, média e mediana. Existem autores que invertem a ordem, né? Mas tanto faz. Geralmente a gente utiliza mais em salas de aula, né? As médias, né? As médias, depois a moda, depois a mediana ou vice-versa. Então, uma revisão rápida, né? Que a gente vai fazer em sala, né? Quando eu falar em média, nada mais é do que imagine uma jarra, tá? De suco e vazia. E eu tenho 4 copos. Um copo eu tenho cheio, tá? De suco. O outro copo eu tenho 1/4 de suco. Outro copo eu tenho vazio, né? E outro copo eu tenho 3/4. Eu quero fazer a média. Então, de forma lógica, eu pego todos esses líquidos, né? Despejo esses líquidos dentro da jarra que estava vazia e depois eu venho colocando por igual. Então, guarda o que eu vou dizer. Média nada mais é do que tornar igualitário. Ou seja, quem tem mais doa para quem tem menos, né? E quem tem menos recebe de quem tem mais. Ou seja, olha só o desnível que o professor faz, né? Quem tem mais doa e quem tem menos recebe. Quem tem mais doa e quem tem menos recebe. Chegando num equilíbrio, tá? Isso seria a média. E aí nós temos dois tipos de média, né? A média aritmética e a média ponderada, né? A média aritmética, simplesmente somarmos, né, e dividirmos pelo total que temos, né? E a média aritmética seria multiplicação por pesos, tá? Que seria ponderada. Então, eu posso falar também que uma média aritmética é ponderada? Sim, desde que o peso seja 1, né? Eu tenho uma média aritmética sim. Muito bem. Aí moda é o que mais se repete, né? E a mediana é o que tem no meio, né? Então fica simples a partir do momento que eu tenho uma mediana ímpar, tá? Se eu tiver uma mediana ímpar, a centralidade é o que vai estar no meio. E se eu tiver uma mediana par, né? Eu preciso dividir por 2, lembra? E pegar sempre o vizinho e fazer uma média, tá? Isso a gente vai ver em sala, né? Então essa mediana, ela pode ser par ou pode ser ímpar. E eu não posso esquecer que existe um nome, né, muito importante dentro do conceito matemático chamado de Hall, né? Sabe aquele quando você vai em algum lugar bonito e tal, e tem uma abertura, um lugar principal chamado de hall de entrada? Então, esse hall de entrada é o teu ponto de partida. Então, seria você colocar uma organização. Então, o hall é você colocar os valores do menor para o maior, tá? Então, do menor para o maior, em ordem crescente, tá? Essa seria a ideia principal de ter em hall. Por quê? Porque vocês vão ver que se eu não colocar em hall, eu vou ter valores errados, né? Porque se os valores estiverem todo bagunçado, um número maior, depois um menor, e assim por diante, você consegue não ter uma regularidade, vai estar tudo bagunçado. Então, para eu não ter essa bagunça, né, digamos assim, eu preciso ter um hall, tá? Que é uma maneira organizada aí de pôr seus valores. Muito bem. Que eu consigo melhorar com essa explicação? Duas coisas importantes, tá? A primeira delas é aprofundar um pouco mais com as medidas de dispersão. Então, nós estudamos aí, falamos das medidas de centralização e agora vem as medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas são chamadas de desvio
médio, desvio padrão e variância. A tua apostila vai trazer desvio, vai trazer primeiramente variância, desvio médio e depois desvio padrão. Aí você fala, professor, mas qual que é a diferença das medidas de centralização e das medidas de dispersão? As medidas de dispersão, elas são estudadas depois das medidas de centralização e elas são algumas medidas mais finas. O que, que é isso, medida fina, professor? Elas são um erro onde não tem um erro tão preciso. Então, seria assim, uma margem de erro muito pequena, tá? Então, vamos fazer alguns modelos aqui, né? Alguma introdução da apostila, né? Só como forma aí de deixar um pouco mais representativo. Então, medidas de dispersão. As medidas de tendência central, como a gente viu, né? Procuram observar um conjunto de dados como um único valor. Porém, em muitas situações, é necessário avaliar como os valores se distribuem em torno de médias. Para isso, podemos utilizar as medidas de dispersão ou de variabilidade. Então, depende aí de alguns autores, né? Eu tenho essas diferenças. Entre elas, vamos estudar a variância e o desvio padrão. Variância. Nas 6 últimas partidas de um campeonato de basquete, os dois maiores pontuadores da competição, curiosamente, anotaram as mesmas quantidades total de pontos, seja no quadro as pontuações de cada partida. Então tem o jogador 1 e o jogador 2. Então o jogador 1 fez na primeira partida 21 pontos, 15, 20, 18, 17 e 23. Jogador 2, 21, 18, 17, 20, 18 e 20. Aí vai. Como o número total de pontos nessas 6 partidas foi o mesmo para os dois jogadores, as médias de pontos por partida são iguais. Vamos ver se é verdade? Então, isso aqui, ó, toda vez que aparecer em matemática x e uma barra em cima, é conceito de média, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a somativa. 21 mais 15 mais 20 mais 18 mais 17 mais 23. Quantos valores nós somamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. Isso aqui é média, tá? Então, deu 19. Ok? Essa é a nossa média. Então, média do jogador 2. 21, 18, 17, 20, 18 e 20. Dividido por 6, média. Note que a média, né? Olha que interessante. Embora os valores foram diferentes, não teve uma regularidade, ó, 21, 15, 20, 18, né? E embaixo também, mas note que a média foi igual. Então não interessa se no primeiro jogo o jogador número 1 fez mais pontos e o jogador 2 fez menos, né? O que manda é que a média no final é igual. Muito bem. Dando sequência aqui então. Olhando apenas para as médias, poderíamos concluir que o desempenho dos dois jogadores nessas 6 partidas foram idênticos. Então, isso é uma média simples, uma média aritmética. Aritmético somar, né? Onde nós somamos, né? E dividimos pelo total, nós tivemos uma média regular, bem simples. Mas eu quero saber qual é. Então, matematicamente, os dois jogadores tiveram a mesma média. Mas eu quero saber qual jogador teve o melhor desempenho. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar achar um valor mais preciso para isso. Então, eu venho aqui agora. Olhando apenas para as médias, poderíamos concluir que são iguais, né? No entanto, um deles deve ter um desempenho mais regular do que o outro. Podemos utilizar a variância para avaliar isso aí. Então, vamos ver. O que seria a variância? Então, vou interpretar para vocês essa fórmula. Essa fórmula é o seguinte: é o elemento número 1 menos a sua média elevado ao quadrado, mais o elemento número 2 menos a sua média elevado ao quadrado, mais o elemento número 3 menos a sua média elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de elementos. Vamos fazer de conta que eu fosse calcular o número 1. Eu ia pegar o elemento número 1, que seria 21 menos 19, ao quadrado, dividido por 6. Próximo, 15 menos 19 ao quadrado dividido por 6. Depois, 20 menos 19 ao quadrado dividido por 6. E assim sucessivamente. O que, que nós íamos ter no final? No final, nós íamos ter, então,
essa variância. Então, a apostila já fez essa tarefa que o professor comentou com vocês. Ela fez a tarefa do jogador número 1 e fez o jogador número 2. Então, o elemento número 1 menos a média dele ao quadrado. Elemento número 2 menos a média ao quadrado. Elemento número 3 menos a média ao quadrado. Então, alguém de vocês fala assim, professor, mas se eu inverter, colocar a média primeiro menos o elemento, dá diferença? Claro que não. Por quê? Porque está elevado ao quadrado, né? Então, mesmo que dê valor negativo, todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Feito isso, eu fiz também no jogador número 2. O que aconteceu no final? O primeiro jogador deu 7 e o segundo jogador deu 2. Então, a variância dos pontos do jogador 2 é menor do que a do jogador 1. Portanto, o jogador 2 teve maior regularidade. Então, entenda, é como se fosse uma linha reta. Você faz uma linha reta, a mão livre, com um lápis. Se você vir com uma lupa e tentar identificar os detalhes dessa linha, você consegue observar se ela teve uma pequena curva ou não. Então, quanto maior for o valor final, significa que teve maior distanciamento de regularidade. Então, nesse caso aqui, o jogador número 2 tem o número 2 de resposta e o jogador número 1 tem o número 7, provando que o jogador 2 ele é mais regular, ou seja, ele não teve tanto desvio. Beleza? Bem interessante, bem importante essa resolução, tá bom? Aí para fechar, nós temos então, observe que no cálculo da variância, os desvios são elevados ao quadrado. Com isso, a variância não expressa na mesma unidade que a variável em questão. No entanto, no exemplo anterior, cada uma das variâncias é dada em pontos ao quadrado. Para que tenhamos uma medida de dispersão à mesma unidade variável, ou isso, passamos a interpretar o resultado mais facilmente. Precisamos definir o desvio padrão. O desvio padrão é muito simples, é um cálculo muito simples. Primeiro você calcula a variância. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Tá? Então, a variância foi todo o cálculo feito, né, de forma precisa, né, embasado nos dados da pontuação e da média. Tá? Então, a variância você faz a raiz quadrada da sua variância. Então, por exemplo, do jogador número 1 foi variância 7. Então, a raiz quadrada de 7 é 2,65. O jogador número 2 deu 2. Então, a variância seria a raiz quadrada de 2, que é 1,41. Né? Então, assim, para o jogador número 1, o desvio padrão é aproximadamente 2,65 pontos para cada partida. Enquanto para o jogador 2 é de aproximadamente 1,41. Quanto mais próximo de zero é o desvio padrão, mais homogêneo é o conjunto de valores, ou seja, os valores se apresentam menos dispersos em toda a sua média. Então, o que eu faço? Eu calculo a variância, depois para ver, como o próprio nome diz, quanto menos variou, e depois o desvio padrão para ver se tem uma regularidade. Quanto mais próximo de zero, mais preciso ele é. Então, traduzindo, para a gente, resumindo, né? Para a gente fechar. Eu calculo primeiramente o desvio, a média, calculo a média aritmética, então somo os valores dividido pelo total, e vou calcular a variância, que é pegar o valor posicional, o primeiro elemento, menos a média, eleva ao quadrado. Segundo elemento, menos a média, eleva ao quadrado. Divido pelo total. Feito isso, eu tive a minha variância. Para eu achar o desvio padrão, eu faço a raiz quadrada da variância. Tudo bem, galera? Valeu? Então, o professor se despede por aqui, né? Isso aqui foi só uma explicação breve, né, do que nós vamos fazer em sala de aula. Certinho? Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Não esqueça de ler o material texto e tentar resolver as atividades aí complementares. Valeu? Forte abraço aí, beijão, até a próxima.